Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo aqui a mais o nosso encontro do nosso retiro quaresmal. Hoje é sexta-feira, a sexta-feira depois das cinzas. Por que motivo nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Continuemos a nossa caminhada quaresmal no nosso retiro. Todo o tempo quaresmal se revela como um contínuo convite a recomeçar um caminho novo. Talvez seja necessário refazer nossa rota de vida, pois nos desviamos por caminhos que levaram ao autocentramento, à superficialidade, a frieza nas relações com os outros, a insensibilidade ecológica, ao consumismo, ao afastamento da presença de Deus. A vivência quaresmal leva-nos a descer até a raiz da vida, à fonte germinal, porque só a partir dali é que podemos construir um fundamento de uma nova vida centrada no seguimento de Jesus. O decisivo são os encontros surpreendentes que acontecem ao longo da travessia do deserto existencial, sobretudo na relação com os mais pobres, com os excluídos, com aqueles que nós vamos encontrar à margem da vida. Alguns pontos aqui que podem nos ajudar para a nossa oração. Oração não se improvisa. Ela requer uma verdadeira liturgia, ou seja, uma preparação interna, mas também uma preparação externa. Exige que se crie um ambiente que seja silencioso e que possa mobilizar toda a nossa vida, todo o nosso interior, todo o nosso ser. Por isso, é importante usar as chamadas adições inacianas para alimentar o ânimo e a generosidade diante do Deus surpreendente, deste que sempre tem algo novo a nos revelar. Portanto, pontos importantes para a nossa oração. Escolha um lugar favorável. A escolha do lugar que você vai rezar é fundamental. Uma posição corporal pacificada. Preste atenção no seu corpo, na sua postura, como que você posiciona, ajeita o seu corpo no momento da oração. Alimente a quietude interna através de respirações tranquilas, do esvaziamento de todos os ruídos. Abra o seu coração à presença de Deus, através dos chamados preâmbulos, isto é, a oração preparatória da composição do lugar e do pedido da graça. Lendo os pontos a que vem a seguir, podem nos ajudar nesse sentido. Centrar, ou seja, prestar atenção naquilo que é o essencial para o nosso momento de oração. Mais uma vez, a liturgia deste início da Quaresma nos ajuda a recuperar o verdadeiro sentido do jejum. Será a ideia do jejum a que vai hoje nos acompanhar. Em primeiro lugar, porque nos associa ao jejum de Jesus. Depois, porque nos inspira a viver uma relação justa e harmoniosa com os alimentos, não nos deixando possuir por eles,
nem querendo possuí-los, o que seria afeição desordenada. A justa relação com as coisas, entre as quais os alimentos, consiste em reconhecer com gratidão o valor destes dons que Deus criou para suprir as necessidades básicas de todos nós. Fazer jejum não se limita a renunciar a algo. Por exemplo, eu não vou comer determinado alimento, eu não vou tomar determinada bebida, eu vou consertar alguns vícios, alguma coisa que esteja mais, etc. Não. Tal atitude pode nos levar a determinados farisaísmos ou voluntarismos, quando o centro somos nós mesmos. Então você tem que prestar atenção se nessas abstinências elas estão feitas para que Deus esteja no centro ou na verdade são armadilhas. A gente faz para, no fundo, é para nos colocarmos mais uma vez no centro das coisas. Com o jejum, aprendemos a conhecer e a ordenar nossos diferentes apetites mediante a moderação do apetite fundamental e vital, que é a fome. Aprendemos, desta maneira, a regular as nossas relações com os outros, com a realidade exterior e com Deus, com relações muitas vezes motivadas pelo devorar, pela voracidade. Ao mesmo tempo, o jejum nos desperta a fome essencial. Qual é a fome essencial? Fome de sentido. Eu devo ter fome pelo sentido da minha própria vida. Eu devo ter fome pelo reino de Deus e sua justiça. Eu devo ter fome em favor e em defesa da vida. Essas são as fomes essenciais da minha própria vida. Em sentido bíblico, o jejum, ele vai além de um ato voluntário. Significa uma atitude de vida. Ele nos humaniza, faz-nos descer do nosso pedestal e nos torna pessoas mais sensíveis e solidárias. Fazer jejum, portanto, tem sentido quando brota da sensibilidade, que evita qualquer tipo de desperdício, que evita o consumismo, o consumo desenfreado, que evita todo tipo de esbanjamento. Na linguagem naciana, jejuar é, abre aspas, sair do próprio amor, querer e interesse, fecha aspas. Bonito isso. Sair do próprio amor, querer e interesse. Ou seja, é viver na simplicidade de quem renuncia a um eu inflado em favor de um mundo diferente em que predomina a partilha. Jejuamos para crescer. Jejuamos para recordar que as coisas não são um fim, mas um meio. Jejuamos como forma de olhar ao redor e recordar que a realidade é muito mais ampla que a nossa própria situação. Jejuar não é deixar de comer, viu? Jejuar não é deixar de comer. É, antes de tudo, aceitar de maneira consciente que nossos desejos, que nossas necessidades, que nossos interesses, que nossas preocupações não são o centro do mundo. Por isso, jejuar pode ser um convite
a ordenar, colocar ordem à nossa mente, a pacificar o nosso coração, a serenar os nossos olhos, a guardar a nossa língua, a purificar as tendências ao imediatismo, aos falsos moralismos, ao puritanismo e também ao perfeccionismo. Por lembrarmos de nossa fragilidade, o jejum lembra de que nós somos vulneráveis, somos fracos. O jejum pode nos tornar, sim, pessoas sensíveis ao próprio mistério da vida que somos. Jejuar é colocar em questão a razão de ser da vida. Pergunta essencial para nós: para que vivemos? E para quem vivemos? Para que vivemos e para quem vivemos? Após essa introdução, que aquece já o nosso coração, vamos fazer o nosso momento de oração. Convido você a ajeitar o seu corpo aí no lugar onde você está, lembrando do local que você escolheu para a sua oração. Lembre que é sempre importante não rezar de qualquer maneira, em qualquer lugar, mas ir para aquele lugar que você escolheu para ser o seu lugar de oração. Então, escolha esse lugar. Escolha a sua postura que você pretende rezar. A postura também será muito importante. Escolha o texto bíblico que hoje nós vamos rezar, que é Mateus capítulo 9, bem pequenininho, versículos de 14 a 15. Mateus capítulo 9, versículos de 14 até o 15. Deixe aí separadinho esse texto para que nós possamos rezar. Defina a duração da sua oração. Quanto tempo você vai poder dedicar a esse momento de oração? Procure um lugar tranquilo, agradável. Encontre uma posição corporal tranquila e prepare-se para a sua oração também a partir do silêncio. Procure silenciar, serenar sua mente, seu coração. Talvez que esteja nesse momento com preocupações, com pensamento acelerado. Respire. Respire profundo. Solte esse ar lentamente. Faça isso algumas vezes. Tome algumas respirações bem profundas, puxando o ar para dentro de si, preenchendo todos os seus pulmões e depois soltando lentamente esse ar, preenchendo-se, enchendo-se da presença de Deus, esvaziando-se de toda preocupação, de todo pensamento acelerado, pacificando sua mente, pacificando o seu coração, pacificando os seus sentidos, para que você possa, de fato, encontrar-se com o Senhor a partir da sua palavra. Nesse silêncio, buscando, se for importante para você, fechar seus olhos, prestar atenção nos sons, ative a sua audição, preste atenção nos sons que estão à sua volta, desde os mais próximos até aqueles que estão mais distantes. Preste atenção no seu corpo, nos seus pés que estão apoiados ao chão. Se puder, fique descalço, sinta o chão, os seus pés, suas pernas apoiadas, a posição do seu corpo, seus braços, suas mãos, seu rosto. Contemple, sinta os seus ombros,
Relaxe as partes que podem ainda estar tensas, para que você possa rezar com e a partir do seu corpo. E assim, tomando consciência de que eu estou diante da presença do Senhor, é que faço o sinal da cruz de modo muito consciente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço a minha oração preparatória, pedindo ao Senhor, com o auxílio do seu Santo Espírito, dos meus santos de proteção, de devoção, dos anjos e dos santos, que eles me ajudem a me encontrar nesse momento com o Senhor. Por isso quero que todo o meu ser esteja aqui, que todos, meu Senhor e Criador, que todos os meus desejos, que todos os meus pensamentos e que todos os meus sentimentos estejam voltados unicamente para o seu louvor e o seu serviço dos meus irmãos e da sua divina majestade. Eu faço o pedido da graça que tem me acompanhado ao longo desses primeiros momentos do retiro. Pedido da graça da semana. Senhor, fazei despertar a sensibilidade compassiva e solidária ante o violento processo de destruição da casa comum. E uma vez que já me preparei, me dispus para esse momento, me preparei através do silêncio, da respiração, da tomada de consciência, do sinal da cruz. Agora eu quero me situar nessa oração e quero meditar o texto da Palavra de Deus. Por isso tome sua Bíblia ou a sua liturgia diária e possa abrir nesse texto de Mateus, capítulo 9, nos versículos de... um texto pequenininho, nos versículos de 14 a 15. Então, os discípulos de João chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que motivo nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: será que os convidados para um casamento podem ficar tristes enquanto o esposo está com eles? Tempo virá em que o esposo lhes será arrebatado, e então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode pegar esse texto, pausar um pouquinho esse vídeo e ler, retomar a palavra de Deus, lendo lentamente, prestando atenção em cada palavra, e se alguma palavra lhe chama mais atenção, pare nela e medite, e pergunte-se por que essa palavra é a palavra que mais tocou nesse momento o meu coração. Feito isso, continuando a nossa meditação acerca dessa palavra que nós acabamos de ouvir. Lendo esse texto, nós queremos que essa palavra de Deus possa abrasar o nosso coração. Por isso, ao longo da Quaresma, você é movido a cristificar suas relações básicas, ou seja, como que eu posso permitir que Cristo
possa transformar as minhas relações básicas. E quais são as relações básicas? A minha relação com Deus é uma relação básica. Como anda a minha relação com Deus? Segundo, a minha relação com os outros. Como anda a minha relação com os meus irmãos e irmãs? Permitir-se para que o Senhor possa cristificar, tornar mais cristã a sua relação com os outros. Terceira relação, a relação com a natureza. Como anda a minha relação com a natureza, com as criaturas, com a criação? Permitir ao Senhor que Ele cristifique também a relação minha com a natureza. Como está a minha relação com a natureza? E o quarto e último, como está a minha relação consigo mesmo? Como que eu estou comigo mesmo? Com a relação, com o cuidado. Tu poderia colocar isso de um outro modo, né? Qual o cuidado que eu estou tendo para com Deus? Qual o cuidado que eu estou tendo com os meus irmãos? Qual o cuidado que eu estou tendo com a natureza? Qual o cuidado que eu estou tendo comigo mesmo? Vamos verificar essa nossa vivência frente a essas relações. E poderíamos aqui nesse momento de oração, diante dessa palavra de Jesus, nos perguntarmos sobre essas relações, qual delas será que está mais capenga? Qual delas será que está mais fraca? Será que a sua relação com Deus, que está capenga, não reza, não arruma tempo para escutar a palavra? Será que a sua relação mais capenga é com os seus irmãos? Está cheio de coisa mal resolvida, de falta de perdão, de falta de diálogo, de ressentimentos? Será que está capenga a sua relação com os seus irmãos? Será que a relação sua que está mais capenga é com a natureza? Você é aquele que não está nem aí, né, para a natureza, né? Esse negócio é tudo uma bobagem, não tem nenhum tipo de sensibilidade com relação a esse cuidado com a ecologia, com a casa comum. Será que está capenga aí? Ou será que está capenga essa relação com você mesmo? Né? Ou seja, eu gosto de mim, eu tenho cuidado de mim a partir de uma alimentação saudável, cuidado de mim a partir de evitar excessos, exageros, de procurar cuidar do meu corpo, de ter alguma atividade física, coisas que eu goste de fazer, que me tragam prazer, alegria, bem-estar. Isso que é cuidar da gente. Fazer coisas que a gente gosta, né? Fazer carinhos para com a gente mesmo. Então, quais serão as suas relações que estão mais capengas? Será que é com Deus? Será que é com o seu irmão? Será que é com a natureza? Ou será que é com você mesmo? E como que eu posso alimentar? Como que eu posso transformar isso? Como que eu posso melhorar? O retiro é para isso. É para a gente melhorar. Como torná-las mais obrativas, né? Mais voltadas para fora de mim mesmo. Ou seja, como tornar as minhas relações mais abertas. Uma abertura maior a Deus. Uma abertura maior ao próximo. Uma abertura maior à natureza. Uma abertura maior a mim mesmo. Às vezes eu estou longe de mim mesmo. E aí vem uma pergunta ligada a esse evangelho, para a gente rezar. De que você precisa jejuar? Às vezes a gente inventa um monte de negócio de jejum nesse tempo da quaresma, mas pensa de fato, a partir dessas relações que estão capengas, o que de fato eu preciso jejuar? O que está demais, descontrolado na minha vida? De que preciso jejuar?
E o texto aqui ele é fantástico, porque ele vai nos ajudar muito, talvez, a identificar isso. Então, na letra A, ele vai dizer aqui, de que preciso jejuar? Pode ser que eu precise jejuar de palavras ácidas. As minhas palavras com os outros podem estar sendo palavras grotescas, palavras ácidas, para então aprender a escutar e proferir palavras animadoras. Então veja, se de repente o jejum que você está precisando é o jejum da língua. É procurar evitar palavras ácidas, grotescas, e se revestir mais de palavras amáveis e palavras que de fato possa te animar e animar aqueles que estão à sua volta. Na letra B, pode ser que eu precise jejuar dos meus pensamentos negativos. Olha, preciso jejuar talvez de pensamentos negativos. Pode ser que eu tenha sido uma pessoa negativa. A minha presença, às vezes, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, é uma presença negativa, pesada, carregada. Então veja bem, se você de repente não precisa fazer um jejum de pensamentos negativos, para então viver com inspiração a cada momento. Até que ponto eu consigo caminhar na vida livre, leve, solto, como se fala por aí, né? Ou seja, até que ponto eu estou me arrastando, né? Porque eu me tornei uma pessoa negativa, amarga, né? Que às vezes fica difícil a convivência dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja e assim por diante. Na letra C, pode ser que o meu jejum precise ser dos meios eletrônicos. Pode ser que eu esteja demais no celular. Pode ser que eu esteja demais na novela, na televisão. Pode ser que eu esteja demais no computador. Pode ser que eu esteja demais no videogame. Pode ser que eu esteja demais nesses elementos eletrônicos. E não sobra tempo para rezar, para fazer outra coisa. Então, será que você não tem que jejuar um pouco esses equipamentos eletrônicos? Para quê? Para então alimentar encontros mais sadios? Às vezes, menos celular e mais conversa com gente vai te fazer bem. Na letra D, pode ser que o jejum, de fato, seu seja da comida. Às vezes, de fato, você está comendo demais, está acima do peso, já está com as taxas todas alteradas, está cheio de problemas de saúde. Pode ser que você esteja descontrolado na sua comida, pode ser que haja descontrole na sua roupa. Às vezes você está no consumismo, gastando um monte de dinheiro que às vezes nem tem, né? Gastando com roupas. Pode ser que tenha o exagero na sua bebida, está bebendo demais de forma descontrolada. E pode ser que você esteja se perdendo em coisas que são supérfluas. Então é preciso jejuar. Jejuar disso tudo, da comida, da roupa, da bebida, do supérfluo, para então ser capaz de quê? De agradecer a Deus pela diversidade dos seus dons. Então agradecer. Deus coloca tantas coisas diversas diante de mim, e por que eu estou me acabando só na comida? Por que eu estou me acabando só na bebida? Por que eu estou me acabando só em comprar, às vezes com dinheiro que eu nem tenho? Jejuar também nesse sentido. E o último aqui, não menos importante, jejuar dos seus ressentimentos. Isso é cuidar do coração. Pode ser que às vezes eu esteja carregando mágoas, tristezas. Então, jejuar dos seus ressentimentos, jejuar das suas tristezas, jejuar dos seus medos, jejuar de outros sentimentos que estejam aqui no coração e que sejam sentimentos negativos e que eu preciso me libertar deles, para que então a vida possa fluir com mais liberdade. Deus nos quer livres e não aprisionados a esses sentimentos que nós às vezes ficamos cultivando no nosso coração. Falta de perdão, ressentimentos, coisas tristes que são às vezes lá de trás do passado e que a gente insiste
em ficar com elas. Não fica com elas não, joga fora. Joga fora, deixa para trás e segue para frente. Certo? Entre agora nesse diálogo profundo com o Senhor. A partir de tudo isso que nós aqui falamos, vamos conversar com Deus, fechando os nossos olhos, se for necessário, e a partir de tudo aquilo que eu reconheço, que eu preciso melhorar, seja na minha relação com Ele, seja na minha relação com o próximo, seja no cuidado com a natureza, seja no cuidado comigo mesmo. O que eu preciso jejuar? Qual é o jejum, meu Deus, que eu preciso fazer, que de fato pode me libertar, para que eu viva bem, para que eu viva em paz, para que eu viva alegre, para que eu viva na liberdade que Tu me criaste. Faça silêncio e converse com Deus. Converse com Ele, para que Ele te mostre o que está capenga, o que precisa mudar, para que Ele te mostre também quais os caminhos que você precisa trilhar para melhorar tudo isso. Eu vou concluindo esse momento de oração, de encontro com o Senhor, com o coração cheio de gratidão por ter me encontrado com um amigo. E rezo concluindo esse momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de pegar seu caderno, seu diário espiritual e agora você fazer o registro desse momento de oração. No final, faça esse breve exame de oração, recordando quais foram os sentimentos que mais foram presentes aqui, quais foram os pensamentos que mais te inspiraram, chamadas as emoções, aquilo que mexeu aqui dentro de mim, nesse momento de oração, e escreva no seu caderno de vida, porque amanhã, sábado, vai ser importante para a gente retomar as nossas anotações e, a partir dela, fazer a nossa oração. Lembrando que amanhã, sábado, a gente vai se encontrar, nós de Resende, da Paróquia Sagrada Família, vamos nos encontrar de manhã, às 7h30 da manhã, lá no nosso Ecoparque, no Ecoparque aqui, para podermos fazer um momento de oração pela criação, pela casa comum, e assim
fazemos a nossa abertura da campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. Você é o nosso convidado. Amanhã, sábado, às 7h30 da manhã, no Ecoparque, a nossa oração pela ecologia integral e abertura da campanha da fraternidade. Ânimo e generosidade. Um grande abraço. Que Deus abençoe seu coração.